Boa tarde, eu sou o vereador Guilherme Hernandes, estamos aqui dando abertura na comissão processante de inquérito. Vou fazer a qualificação do senhor André Fontes Henrique. André Fontes Henrique, servidor público municipal de Itápolis e corregedor da Guarda Municipal. RG 42221796007, inscrito no CPF sob o número 362048678229. Brasileiro, casado, residente domiciliado na Rua Bela Brusque, número 120, Jardim Dona Bela, Centro, CEP 14.900.000, Itápolis, Estado de São Paulo. André, o senhor está sendo ouvido na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar os fatos e responsabilidade de agentes públicos do município no possível cometimento de crime previsto na Lei Federal 8666 de 1993, a Lei de Licitações. No procedimento de contratação de empresa especializada em segurança privada, com a finalidade de monitoramento dos acessos do município e eventuais outros atos fraudulentos decorrentes de dispensa de licitação correlacionados. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1208, realizada em 4 de maio de 2020, resolução 08/2020. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder o processo. O senhor tem ciência disso? Sim, senhor. Perfeito. Vamos dar início, então. Vereador Ricardo. Boa tarde, senhor André. Na qualidade de presidente dessa comissão, agradeço o comparecimento do senhor em colaborar com essa CPI, onde o intuito aqui é trazer a verdade para que a gente possa dar uma satisfação para os 43 mil itapolitanos do que está acontecendo com o dinheiro público na nossa cidade, ainda mais nessa grave crise. Em detrimento disso, o senhor está na função de guarda municipal desde quando? Desde o ano de 2014. Na função de corregedor, eu me encontro desde 2019. O senhor atualmente é subordinado a quem? A corregedoria é um órgão independente da Guarda Civil Municipal. Ela presta conta direto com a Secretaria do Governo, porém não é subordinada nem ao Executivo, nem ao comandante da Guarda e nem ao secretário de Governo. Senhor Fontes, tendo em vista que nós estamos com uma distância recomendada pela Organização Mundial de Saúde, e até para dar mais valia, para dar consistência ao depoimento, eu, na hora que eu falar, tirei a máscara, a serventia da casa solicitou ao senhor que tirasse, e vamos prosseguir. Com relação a como o senhor ficou sabendo que componentes da Guarda estariam participando de um esquema com o atual comandante da Guarda? Eu recebi, através de denúncia de um guarda civil municipal, a princípio, que ele me trouxe vários contratos para eu poder analisar a situação desses contratos. Desta forma, eu passei a averiguar esses contratos e notei que poderia encontrar indícios fortes de crimes nesses contratos. De imediato, eu comuniquei, encaminhei para a Polícia Civil analisar e tomar as providências cabíveis caso esses contratos pudessem ter esses indícios de crime. Desde então, eles solicitaram a presença da pessoa, do guarda municipal, que prestou essa denúncia na Corregedoria da Guarda.
E eu passei para eles o nome desse guarda municipal e ele foi intimado na Polícia Civil. Senhor Fontes, o senhor pode fazer, por gentileza, para essa comissão processante, para essa CPI, aliás, um resumo do que ocorreu com relação a essas contratações, como era o modus operandi, quem são essas empresas que faziam parte, um pequeno resumo para que a gente possa direcionar depois das perguntas do que chegou ao senhor e do que o senhor de fato viu. Correto. Diante da análise dos contratos, eu analisei uma situação que os contratos que foram entregues para o orçamento, eles mantinham o mesmo padrão e somente alteravam os valores. Ou seja, a grafia deles feita nesses contratos aparentava ser por uma única pessoa, porque só trocava os valores e os nomes das firmas que entraram na concorrência. Desta forma, passei a analisar com mais eficácia e identifiquei que alguns contratos que uma empresa ganhou na concorrência, ela deu o número de uma conta bancária de uma outra firma que havia sido contratadas anos anteriores. Ou seja, a firma que ganhou o contrato, a empresa era de Araraquara, mas o dinheiro não ia para Araraquara do depósito, ia para uma conta bancária na cidade de Itápolis. Senhor Fontes, nós vimos ali que são 3 contratos feitos com a empresa Apoio... Presta aí. Aqui é do Reginaldo Ferreira, o senhor Reginaldo Ferreira. O senhor conhece esse senhor? Eu sei quem é, não tenho contato com ele, mas eu sei quem é essa pessoa, sim. Qual é a relação desse Reginaldo Ferreira com José dos Santos Mota, o Mota? Esse Reginaldo Ferreira comparecia várias vezes na base da Guarda Municipal para poder falar com o comandante Mota. E eles entravam numa sala e, de portas fechadas, fazia suas conversas entre eles. O senhor já flagrou eles em atitude suspeita nesse meio tempo? Suspeitava que os dois tinham algum contratos de trabalho que trabalhavam juntos, algum acordo de trabalho em relação à vigilância, serviço de vigilância. Eu tinha um certo conhecimento, aparentemente, que eles estavam atuando junto. Aqui nós temos um contrato onde foi pago 17 mil para a senhora como que ela chama mesmo? Rubiziane. Rubiziane. O que essa Rubiziane tinha com o senhor Mota? O que ela é do senhor Mota? Segundo denúncias que eu recebi, ela abriu uma empresa e entrou nos contratos de trabalho para com a prefeitura. Ela fazia parte nessas cotações, ela ganhava o preço e esse dinheiro que era pago era depositado na conta da Rubiziane no Banco Santander. E ela pegava esse dinheiro e dava para quem? Segundo informações, nada concreto para mim, mas é o que me foi passado por denúncia, que ela fazia transferências na conta bancária de José Eduardo Mota. Essa Rubiziana, ela ganhou licitação para fazer serviços ganhou não, né? O contrato dela, suposto preço dela, o orçamento dela, foi aprovado para ela prestar serviço ali no clubinho municipal.
no centro comunitário. Correto. E foi prestado esse serviço? Não tenho certeza disso. Esses serviços, essa prestação de serviço não chegou ao conhecimento do senhor se foi prestado ou não? Segundo denúncias, quem prestava serviço era uma mulher, eu não sei o nome dela, e mais um GCM, um guarda civil municipal que prestava esse serviço alguns dias, serviços de vigilância. E serviços de limpeza era esta mulher. Além dessas duas pessoas, tinha uma terceira que cobria folgas e faltas dessa mulher que era contratada fixo. Senhor Fontes, com relação à festa do 1º de maio, que teve uma contratação com dispensa de licitação, onde foi contratado essa empresa apoio aí do senhor Reginaldo. O senhor chegou para se essa empresa é apta a prestar serviço de segurança, não é? Se ela tem registro na Polícia Federal? Ou essas questões não foram levantadas? Essas questões não foram levantadas, porque como eu passei os contratos para a Polícia Civil, tendo cópias comigo, mas eu não fui a fundo nessa situação, porque caberia à Polícia Civil analisar essa parte com mais eficiência. No entanto, ao meu ver, ao meu conhecimento, essa empresa ela foi montada no ano de 2019, ela é recente e aparentemente não tinha contratos, não tinha autorização da Polícia Federal. Depois a gente entra no da Mônaco, se os colegas vereadores tiverem mais alguma para fazer. Eu tenho. Boa tarde, Sr. Fontes. Em relação ao clubinho ainda, você chegou a ver mais alguém dessa secretaria, no caso, que toma conta ali do clubinho, alguém dentro lá na GCM, na base da GCM, alguém mais frequentava ali? Sempre que eu estou nas dependências da Guarda Municipal, eu observo a todo momento os atos que estão sendo praticados ali dentro. Diante disso, eu vi sim o secretário, salvo engano, era adjunte, ou é adjunte, mas é secretário do Esportes, que é o Dema. Ele já compareceu sim na base da Guarda Municipal e entrou na sala do José Eduardo Mota para conversar. Você sabe o teor dessa conversa, se era relacionado a essas licitações, esses contratos de limpeza ou algum outro tipo de contrato ali, você sabe me dizer? Aparentemente, ele tinha em mãos documentos e possivelmente era do tratados da contratação de serviços na Secretaria de Esportes. Era o que eu ouvi, mas não é nada conclusivo, é o que eu ouvi nos corredores. Senhor Fontes, por que o Mota ele se envolvia na Secretaria de Esportes, com esse tipo de contratação, com a Secretaria de Saúde? Chegou ao conhecimento o porquê que era o Mota que se envolveu nessas secretarias, as pessoas indo lá pedirem para ele fazer orçamentos, etc? Como ele tem uma empresa ainda vigente, uma empresa de segurança, eu acredito que eles procuravam o José Eduardo Mota para poder auxiliar nessas contratações de segurança. Senhor Fontes, agora é que aquele material não está aqui, o primeiro material onde tem Senhor Fontes, com relação a essa contratação da pandemia, o senhor Mota deu uma declaração que foi assinada pelo prefeito, onde o senhor Mota pediu a contratação
de uma empresa de segurança, tendo em vista que a GCM não daria conta de fazer esses serviços de barreira. Dessa contratação, o que chegou ao conhecimento do senhor acerca dessa contratação de R$189 mil? Também recebi várias denúncias a respeito dessa empresa estar prestando serviço e ter um contato muito próximo com o comandante da guarda. No entanto, avistei o dirigente, o proprietário da empresa Mônaco, comparecer na base da Guarda Municipal, também entrar na sala do comandante e conversar, não sei o tipo de assunto, acredito que possa ser sobre empresas de segurança, sobre esse tipo de trabalho. Recebi várias denúncias, ao meu conhecimento que veio, é que o comandante da guarda participava de uma forma meio que distante na contratação de algumas meninas para trabalhar junto dessa empresa Mônaco. A Mônaco tinha o pessoal deles e o comandante da guarda municipal, pelas denúncias que eu recebi, tinha contratado umas meninas para trabalhar no Cristo, onde a guarda municipal atuou junto ali com as meninas. Vamos dizer assim, então, que havia uma sociedade irregular entre os Mota e a Mônaco. Sim, o que me foi passado através das denúncias é que quem contratou as meninas foi o José Eduardo Mota, através de um guarda municipal que fez a indicação, e essas meninas aí respondiam para com o comandante da guarda municipal. Quem dava as ordens ali para elas era o comandante da guarda. Esse guarda municipal que aliciou essas meninas, qual é o nome dele? Bruno Martins Costa, prestou depoimento na Polícia Civil ontem. Esse guarda municipal Bruno, ele recebeu dinheiro para fazer isso? Segundo o depoimento dele, ele recebeu R$10 por cada cabeça. Cada cabeça das meninas, né, para contratar. E ele que ficou de dar algumas indicações do trabalho ali. O senhor teve contato com essas meninas? Não tive contato, nem verbalmente, e nem conheço elas. Essa empresa Mônaco expediu algum relatório que ia lá na Guarda Municipal de quantas pessoas estavam trabalhando para ela, quantos guardas eram dela e quantos eram do Mota? Tem um número? Segundo o que me foi passado, a Mônaco tinha que atuar com 20 seguranças. Não falava nada das mulheres, as meninas, né, que estavam trabalhando de frente ali no Cristo. O comandante da guarda, foi ele que produziu os orçamentos para concorrer com o orçamento da Mônaco? Segundo informações, ele que fazia todas essas documentações aí. Essa parte, quem está investigando e concluindo, é a Polícia Civil, mas o que eu recebi de informações e que passei a noticiar a Polícia Civil é que os documentos, os orçamentos, ele fazia através do computador da Guarda Municipal, onde posterior ele, no dia 17 de abril, ele levou esse computador na informática da prefeitura para fazer a formatação. Esses serviços com a Mônaco foram prestados? Eu não sei se eles foram prestados corretamente e com todos os contingentes.
pelo que eu fiz uma diligência, eu analisei que tinha sete seguranças da Mônaco, sendo um na farmácia municipal, um na Santa Casa, 2 em uma viatura e 2 em outra viatura, um em Nova América. Quando o correto seria? O que me foi passado pelo contrato seria 20 pessoas por turno. Senhor, voltando um pouco, com relação aos serviços prestados no clube, o senhor não tem ciência de ver pessoalmente, se foram prestados esses serviços ou não. Mas as informações que chegaram até o senhor é que esses serviços não eram prestados. O que chegou para mim foi através de um guarda municipal que trabalhou nesse local. Então ele sabe todos que trabalharam ali e se esse serviço foi prestado ou não. Qual o nome desse? César Rodrigo Cotrim Bonifácio. Vamos marcar o nome para ouvi-lo também. E queria passar para os colegas, tem algum outro questionamento? Senhor Fontes, boa tarde. Boa tarde. Só retornando um pouco aí no que o senhor alegou, os orçamentos, então, estavam sendo elaborados na própria dependência da Guarda Municipal, no próprio computador da Guarda Municipal, que o senhor tenha conhecimento. Aparentemente, sim. A Polícia Civil só ficou de confirmar essas investigações aí, sobre esses contratos. Mas o que tudo indica é que foram feitos lá. No entanto, esse computador foi mandado para a informática para formatar às pressas. Quando eu fiquei sabendo, ele já tinha sido formatado. Fiz uma diligência até a Prefeitura Municipal e solicitei, através de um documento, o que foi feito naquele computador, aonde fui informado, através do documento, que foi formatado o CPU e era para não deixar qualquer tipo de backup naquele CPU. Esse foi o pedido para o pessoal da informática da Prefeitura, então, para não deixar nenhum rastro, diríamos assim. Foi o pedido que eu solicitei e eles me deram por escrito e assinado. Perfeito. O senhor mencionou que se recorda ali nas movimentações dentro da Guarda, que pelo menos um secretário na ocasião, que não é mais secretário agora, que seria o Dema, né? Ele comparecia lá para conversar com o comandante na ocasião. O senhor se recorda de mais envolvidos, né, em todos esses contratos que foram negociar diretamente lá na sede da Guarda? Os únicos que eu lembro que compareciam lá, no entanto, não sabia até que ponto eles estavam conversando, qual era o teor conclusivo da conversa. Que é o Dema, Aguinaldo da Mônaco e Reginaldo Ferreira. Certo. Rômulo? Fontes, dentro do regimento da Guarda Municipal, existe alguma norma, alguma regra que impeça o Guarda Municipal de fazer serviços fora, como de segurança? Ou dentro da Guarda não existe? Porque na PM existe, né? Na Guarda isso existe alguma norma, alguma regra? Na Guarda Municipal, através do nosso regulamento disciplinar, existe sim, porém, só não pode ter contratos para com o município, direta ou indiretamente. Agora, qualquer outro tipo de trabalho que o guarda vier prestar, ele não responde por isso. Os chamados bicos, né? Então, de segurança, de qualquer outro tipo, ele pode prestar. Com exceção de empresas estatais, prefeitura municipal, esses tipos ele não pode ter contrato nem direto, nem diretamente, nem participar por qualquer modo que seja. Isso daí é orientado para os guardas. O regulamento é novo, é de 2019, porém foi entregue a todos para que eles apreciassem e tivessem noção, uma base do que eles estão sujeitos a responder. Se eles cometer qualquer tipo de transgressão disciplinar, ou se vier a cometer algum tipo de crime, eles sabem que responderá pela esfera criminal. Senhor Fontes, o que o mota é do sindicato dos funcionários públicos?
Não tenho uma situação concreta, segundo informações, ele faz parte da diretoria. Já foi tesoureiro, mas ele tem uma ligação com o sindicato. Essa Robisiane aí, o que ela é? Ela é do sindicato? Essa Robisiane é funcionária do sindicato. Provavelmente, o horário dela é das 13 às 17, salvo engano. E o salário que ela recebe é de R$500. Quem paga esse salário dela? Provavelmente é o sindicato, não tenho certeza. O senhor, o Mota, ele, como comandante da guarda, ele não teria que ir na sede da guarda e Qual o serviço do Mota? Porque chegou ao meu conhecimento que o Mota nem trabalhava, é verdade? Sim, é verdade. Já fazem uns 2 meses que ele não comparecia com frequência. Às vezes comparecia num dia da semana, no máximo uns 30 minutos na base. E daí quando comparecia para receber esse pessoal da Mônaco, fazer coisa errada. Comparecia algumas reuniões, como o senhor disse, com a Mônaco ou com outros, e para assinar algumas documentações que caberia a ele assinar. Ele, pelo regimento da guarda, ele era obrigado a, pelo menos, a diariamente estar presencialmente na sede da guarda ou não? No regulamento disciplinar consta a carga horária do comando e subcomandante, disponibilidade de horário. Certo. Mas essa ausência dele por, inclusive, meses aí, chegou a ser comunicado por alguém, as autoridades mais superiores, a prefeito, vice-prefeito, eles tinham conhecimento disso? Que o senhor tenha conhecimento? Que eu tenho conhecimento. Sempre que foi informado, eles alegavam que ele tem disponibilidade de horário, e sempre que alguns guardas municipais comentavam sobre essa ausência dele no local, ele sofria alguma retaliação sobre isso. Então, eles ficavam quietos sobre esses assuntos aí. Essa possível retaliação partiria de quem, no caso? Do próprio comandante? Do próprio comandante. No entanto, quem fez algumas dessas informação diretamente para o Poder Executivo foi o César Rodrigo Cotrim Bonifácio, e teve retaliação com ele. Certo. Por ele ter falado que o comandante não comparecia ao trabalho, ele sofreu sim algumas retaliações, que para a corregedoria não dava para tomar providências, porque não tinha provas concretas, não dava para provar que aquilo ali era uma retaliação, simplesmente trocava ele de posto. A gente sabia que era por causa disso, mas não tinha como fazer nada. Nesse caso específico, vamos mencionar, como mencionado, o GCM César, no caso ele reportou esse fato da ausência a quem, exatamente, que foi reportada a ausência do comandante? Segundo o que ele me passou, ele reportou, acredito que através de WhatsApp, para o vice-prefeito Marinho. Vice-prefeito Marinho, ok. Rômulo? O senhor está na guarda desde que ano? Desde 2014. Esses documentos que nós estamos analisando são de começo de 2019. O senhor se recorda de anos anteriores ter presenciado essas pessoas que foram citadas? Já tinham uma frequência na GCM? Se já tinham um contato com o comandante Mota? Contato com ele em 2017, quando ele assumiu o comando. Teve sim esse contato, não tinha essa corregedoria, não tinha um regulamento disciplinar, e se era feito a contratação, acho que até mesmo ele participou de algumas contratações, salvo engano. Tem até, acho que um orçamento dele aí, alguma coisa, que ele entrou na concorrência, mas não ganhou.
mas naquela época não tinha uma investigação que dava para se aprofundar com mais detalhes. Mas você se lembra, se recorda dessas pessoas já estarem frequentando a base da GCM ou ter um contato já com o comandante? Em 2017 para 2018, sim, com o Reginaldo Ferreira. Senhor Fontes, no início dessa pandemia, com os decretos do prefeito, as medidas emergenciais que foram feitas, houve alguma movimentação diferente e suspeita na GCM? Em qual tipo? Eu não entendi direito essa pergunta. Por exemplo, a frequência desse dono da Mônaco ir lá foi maior, essas meninas não iam lá receber, atitudes suspeitas ali na sede da GCM. As únicas vezes, aliás, a única vez que eu vi foi a Mônaco, que foi até a base da Guarda Municipal, e eu recebi a denúncia que ele compareceu lá, antes dessa vez que eu tinha notado que ele compareceu lá. Recebi denúncias sobre o pagamento, a data que ia ser feito, aonde que ia ser feito, o local. Seria no dia 17 de abril, às 16 horas, Rua José Belarmino, 509, Sindicato dos Funcionários Públicos. O pagamento da propina, vamos dizer assim? Não da propina, mas o pagamento que seria feito para as meninas que trabalharam no Cristo. E quem faria esse pagamento? Segundo a denúncia, quem iria fazer esse pagamento? José Eduardo Mota. De imediato, quando eu recebi essa denúncia, passei para a Polícia Civil para tomar as providências cabíveis sobre essa data e esse horário que seria feito o pagamento. Senhor Fontes, é de conhecimento dos nossos vereadores que os inspetores da guarda, eles têm uma remuneração bem maior que quem não é. E quem indica os inspetores é o Mota e o prefeito vai e nomeia. Tendo em vista esse sistema, o senhor sente que muitos dos guardas que são inspetores, eles ficam, vamos dizer assim, no mínimo com o pé atrás em tomar determinadas atitudes contra a prefeitura ou contra o próprio Mota e medo de perder essa gratificação? Sim, com certeza. Já fui inspetor, sei como que é. Se você não faz o que o comandante pede, você pode ser exonerado do cargo. Eu, sempre que foi pedido para mim, eu sempre fiz o que está na legalidade. O que não estava, eu não fiz. Tem alguns que faz, eu fico sabendo, tento corrigir no que for possível, mas os inspetores, sim, eles são subordinados mais ainda ao comandante. E, por ser uma gratificação, eles podem perder a qualquer momento se não fizer o que é lhe passado. Salvo engano, na sexta-feira passada, o senhor foi na prefeitura e comunicou a maioria das coisas que o senhor comunicou para o delegado, comunicou a pessoa do senhor Edmir Gonçalves? O que eu comuniquei para o delegado foi através de documentos. Para o prefeito, só foi verbalmente. Não solicitei ainda a abertura do processo administrativo em relação a esses contratos, porque ainda está na fase investigativa na Polícia Civil, e se eu mandasse para o âmbito administrativo, poderia atrapalhar as investigações da Polícia Civil. Quando o senhor relatou isso para o prefeito, ele falou o que para o senhor? Quando eu relatei para ele, de imediato ele ia dar o afastamento, ele ia exonerar José Eduardo Mota, exonerar Bruno Martins Costa, para poder analisar toda essa situação, mas de imediato ele se propôs a exonerar.
No dia seguinte, ele me noticiou novamente que não poderia fazer isso, porque o jurídico orientou ele a não fazer isto, somente a afastar José Eduardo Mota. Então o prefeito não tomou providência. Quando eu pedi para ele, sugeri a ele para que pudesse fazer as investigações com mais eficácia, a princípio ele aceitou e no dia posterior ele falou que não ia mais fazer isso. O senhor tem ciência se o Mota, em companhia de outros GCMs, o Mota orientou outros GCMs a prejudicar pessoas, inclusive vereadores aqui dessa Câmara? Não, eu não tenho conhecimento disso. Só um momento. Senhor Fontes, só relembrando aí uma fala do senhor, qual que foi a data exata que o senhor comunicou ao prefeito dos fatos? Foi na sexta-feira passada. Agora. Comuniquei ele. Ele passou para mim que queria fazer o que eu havia sugerido. No sábado, ele me ligou, queria falar comigo. Falei com ele novamente e ele falou essa decisão para mim, que o jurídico informou ele que não poderia estar fazendo isso. Posterior a essa última conversa, que ele falou que, orientado pelo jurídico, ele não ia fazer a exoneração, não houve mais conversas entre você com o executivo? Houve sim, numa segunda-feira, após os cumprimentos dos mandados de busca. Tá. Ele só perguntou para mim se estava tudo em ordem na Guarda Municipal e qualquer coisa eu poderia falar com ele. Ok. Vamos englobar todos os contratos, desde o início dos que estão sendo investigados, que passaram pela mão do senhor, tanto do delegado quanto da gente aqui da CPI. Que o senhor tenha conhecimento, além das pessoas que já foram citadas aqui. Existe mais algum agente político envolvido nisso? Secretário, prefeito ou mesmo funcionários? Que o senhor tenha conhecimento, ou pelo menos que ouviu falar, que está pelo menos indiretamente ligado ali? Olha, eu não tenho essa informação para lhe passar, mas suspeita-se que há outras pessoas envolvidas nessa situação. Que seriam agentes políticos. Perfeito. Rômulo? Nessa comunicação que você fez ao prefeito, na sexta-feira, quem encontrava-se presentes? Você e o prefeito só? Somente eu e o prefeito. Essa reunião foi na sexta-feira, às 7h30 da manhã, na EJ. Sexta-feira era ponto facultativo, né? Por que o prefeito atendeu o senhor na EJ? Não era ponto facultativo. É feriado sexta-feira, né? 1º de maio. Vê a data para mim, por gentileza. Foi feriado, 1º de maio? Então, desculpa, foi na quinta-feira. Só confirmando aqui para ficar registrado, dia 30 de abril foi que o senhor foi lá notificar o prefeito do que estava ocorrendo. Perfeito? Correto. Ele não o atendeu no gabinete da prefeitura, solicitou ao senhor que comparecesse à empresa particular dele. Perfeito? Seria isso? No dia 30, às 7h30 na EJ, foi a primeira reunião com ele. Certo. No sábado, ele me ligou, na sexta-feira à noite, ele me ligou noticiando de uma reunião no sábado, na residência dele, às 9h da manhã. Certo. Não, obrigado. Senhor Cleito, pode desligar que você está encerrada a oitiva. Muito obrigado aí, senhor Fontes. Não, peraí. Só um minuto. Só um minuto. A pergunta aqui, não encerra não. Senhor Fontes, só uma última pergunta aqui. Nesta reunião que houve na casa do prefeito, o que foi discutido exatamente? Ele só passou para mim que o jurídico orientou ele a não exonerar os guardas municipais que eu havia citados, por orientação do jurídico. Ele frisou novamente o que tinha dito pelo senhor por telefone, então.
Porque ele parece que ligou para o senhor à noite, falando que não ia afastar, ou ele ligou à noite para o senhor para chamar para ir na casa dele no outro dia? À noite ele só ligou marcando a reunião. Marcando a reunião. Então, o teor dessa reunião foi que ele não ia exonerar o comandante do cargo devido à orientação do jurídico da prefeitura. Perfeito? Sim. Ok. Obrigado, senhor Fontes, por colaborar. O senhor está de parabéns. Se outras pessoas que passaram a mão nessa papelada tivesse tido a mesma atitude que o senhor tivesse tido, nós não teríamos esses graves prejuízos que o município teve, muito menos esse monte de roubalheira que existe nesse Brasil afora. O senhor está de parabéns. No momento oportuno, nós vamos até dar uma medalha, alguma honraria para o senhor, tendo em vista a coragem, a dedicação ao trabalho que o senhor teve. Agradeço. Declaro encerrado essa oitiva do GCM Fontes.